estúdio eu recebo ao vivo com muita alegria a psicóloga Ana Paula Manzoli. Oi, Ana, muito obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, já estou me sentindo em casa. Que bom, é para ficar em casa mesmo, à muito vontade. Bom. Porque o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que todo mundo tem interesse. Quem que nunca acordou e falou, não tô com vontade de trabalhar hoje, não tô me sentindo muito bem, tô meio triste. Por que que as emoções, elas ditam aí o nosso ambiente de trabalho hoje em dia, Ana Paula? Pois é. É o que você falou, todo mundo tem interesse, né? Até quem não tem interesse sofre com isso, né? Porque não conhece. Então, realmente é o nosso centro, né? Não, antes a gente falava muito de saúde física. Hoje é impossível não falar da saúde emocional, é impossível não falar das emoções e o quanto que elas influenciam positivamente no nosso ambiente. Sim. Mas também, se você não estiver entendendo o que acontece com as suas emoções, elas navegam aí nesse mundo de desafios, né? E o emocional, ele tá em todos os ambientes. Ele tá na família, ele tá na religião, ele tá na escola e ele está no ambiente de trabalho. E onde que a gente passa mais tempo da nossa vida hoje? No trabalho, claro. No trabalho, quando não, a gente leva o trabalho para casa, né? Então, precisamos falar muito sobre saúde emocional, sobre as emoções, sobre o equilíbrio no ambiente de trabalho. E como que as emoções elas podem impactar na produtividade do trabalhador? De forma negativa, quando você não está em equilíbrio, quando você não está cuidando da sua saúde mental, quando você tem ali muitas cobranças, quando você se cobra demais, porque tem gente que não é o ambiente, mas é a própria pessoa, ela se cobra demais, ela cobra a perfeição, ela coloca metas lá em cima, então ela também às vezes não tem o lazer, ela não tem equilíbrio com a vida pessoal, da vida profissional, e aí ela começa a se sentir ansiosa, estressada, o cansaço físico, o cansaço mental, que acabam ali sendo uma coisa só. E aí você fica ali no ambiente gerando, né, muita energia e não recebendo essa energia de volta, né? Porque tudo aquilo que você entrega, você precisa receber de volta. Verdade. Quando você não tem esse equilíbrio, você está entregando demais de você e você não está colocando essa energia de volta no seu corpo, na sua mente. Então, isso obviamente gera uma exaustão, que depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o burnout. Vamos falar especificamente sobre burnout, mas assim, me diz uma coisa, sempre existiu isso? Ou é uma coisa de agora? Sabe, Sim. É um problema atual. Agora, o que está acontecendo é uma consequência de algo que nunca foi olhado. Né? Nunca foi tão cuidado, visto, percebido pelas pessoas. Sempre existiu o estresse. O burnout é uma coisa nova, né? Um nome novo, o nome é até uma palavra inglesa, mas sempre existiu. As pessoas não sabiam o que acontecia, as pessoas sempre adoeceram, assim como na medicina, muitas doenças, que hoje a gente dá nome para essas doenças, mas as pessoas morriam lá atrás, né, por exemplo, com câncer, e não sabia que era, achava que tinha comido uma coisa estragada, a mesma coisa na saúde mental. Então a pessoa adoecia, mas ela não tinha nome. Não tinha nome, não tinha tratamento, não sabia aonde recorrer, o que fazer. Entendi. Então cada vez mais, né, a saúde mental, ela tá aí, né, nas mídias aí. Por quê? Porque as pessoas estão adoecendo. E só que hoje a gente busca mais sobre esse assunto, a gente busca mais. Quando eu comecei quase 20 anos na minha profissão, ainda tinha muito preconceito, né, sobre o psicólogo, é pra louco, o psiquiatra é pra louco, medicação é pra louco. Hoje a gente sabe que é pra todos. Que todo mundo precisa. Que todo mundo precisa, justamente porque se você não cuida da sua saúde mental, você adoece, você precisa ficar distante, você não ganha dinheiro, né, porque daí você não tem um resultado, você não tem motivação, você não tem criatividade. E olha, gente, um pouquinho antes de começar aqui o programa, né, a gente estava conversando, aí eu perguntei para ela, Ana Paula, mas será que sempre foi assim? A mesma pergunta que eu fiz agora. Ela me disse o seguinte, né, as pessoas trabalhavam das 8 às 6 e iam embora para casa. Hoje as pessoas continuam trabalhando das 8 às 6, mas levam o trabalho para casa. Exato. Tá tudo aqui, ó. Isso também colabora, porque assim, essa história de receber mensagem fora do horário de trabalho, a gente recebe mensagens, não é mesmo? A maioria dos trabalhadores fora do horário, as cobranças. Você continua trabalhando praticamente 24 horas? Exato.
Hoje é um grande desafio para todo mundo, né? Até para as crianças. Você viu que agora, recentemente, foi proibido o celular. Escolas. Finalmente, né? Alguém olhou para isso, porque é um prejuízo muito grande. A gente não consegue. Não é só o problema receber mensagens. A questão é o desafio. Você recebe uma mensagem, você sabe ter uma mensagem que você não vai olhar? Seu chefe. Impossível. Seu chefe mandou um áudio. Você vai ouvir. Um áudio de 5 minutos. Você vai ouvir os 5 minutos. Aí você tá lá com seu filho, com a sua família, fazendo o jantar. Tem um áudio de 5 minutos do seu chefe, você não vai olhar. Você quer saber o que tá acontecendo. Aí você olha, você escuta, aí você precisa responder. Aí para você responder, você vai olhar uma outra coisa do seu trabalho que você fez já para dar essa resposta para ele. Ou seja, quando a gente vê, a gente tá lá 40, 50 minutos por causa de uma mensagem que você não conseguiu deixar de ver. Então, não é só o fato das pessoas mandarem para você, é o fato de você ter esse controle de não olhar, de deixar de lado. E aí é o grande desafio, que são os limites que você precisa colocar, né? Até onde que eu posso ir? Se eu responder hoje, eu responder amanhã, o que muda? E aí, precisa saber a segurança, né, de você estar ali, certa de que você está fazendo aquilo que é o necessário, que é o importante. E a gente perdeu muito isso, de estar presente. Que eu tô aqui, eu tô presente com você. Sim. Se eu estiver falando com você e olhando no celular, com certeza a gente não vai estar tendo a mesma qualidade. Você tá presente, mas não tá 100%. Só de corpo aqui, né? Conectada. Mas não tô conectada nessa conversa. E aí isso me gera prejuízo, porque depois eu vou olhar e vou falar assim, o que eu falei mesmo com ela? Aí vou ter que rever, vou ter que lembrar. E aí você fica nesse limbo, né, de informações de excesso. E as redes sociais são importantes, a gente adora, né? A gente tá aqui. Sim, isso é muito bom, porque a gente tá falando para milhares de pessoas. Mas tem um lado ruim disso, né? Que tá justamente nesse controle, nesse equilíbrio. No você colocar limites. Quanto tempo que eu vou ficar? Até que horas que eu vou trabalhar? Exatamente, tudo isso vai colaborando, né? A saúde mental, o excesso de trabalho, levar trabalho para casa, tudo isso vai levando ao que a gente chama hoje de burnout. O que é burnout? Então, o burnout hoje nós consideramos como um fenômeno. Nós tivemos uma mudança aí que agora ele é considerado como um fenômeno ocupacional, ou seja, os estudos entenderam que hoje o trabalho gera o estresse. O trabalho gera essa exaustão. É uma doença do trabalho. É uma doença do trabalho. Antes a gente achava que o trabalho é mais uma coisa, né? A pessoa ela é ansiosa e o trabalho é mais uma coisa que está gerando esse estresse. Não, hoje a gente sabe que existe uma doença especificamente do trabalho. Às vezes a responsabilidade é por falta de autocontrole do profissional e às vezes tem o ambiente que ele é muito facilitador para as pessoas adoecerem. Tanto que hoje, para eu diagnosticar uma pessoa com burnout, eu preciso entender muito como que é o ambiente e às vezes fazer uma checagem nesse ambiente para realmente entender o que está acontecendo ali para diagnosticar essa pessoa. Quando você fala do ambiente, o que seria um ambiente problemático, não saudável? Bom, primeiro uma palavra que a gente falou, né? Um ambiente tóxico, né? Que é o ambiente onde as pessoas têm um excesso, né, de controle, um excesso de cobrança, o jeito, né, de cobrança, porque não é só o excesso de cobrança, é a maneira forma, como cobra. A maneira como cobra. Então, ambientes onde a pessoa também tem o ambiente em si, né? Então, às vezes você tem um ambiente que é muito quente, que é muito fechado. Tem gente que trabalha. Eu atendo uma pessoa que ela trabalha em shopping. Então, ela fala, eu não sei se tá chovendo, eu não sei se tá frio, se tá calor. Então, isso é estressante. Então, ela não tem uma pausa para ela sair um pouquinho, ela não tem uma área para ela respirar. Então, o ambiente físico e o ambiente emocional, as relações ali com os seus parceiros de trabalho. Então, tudo isso pode ser estressante. Como o excesso de cobrança, o excesso de as metas inalcançáveis, inatingíveis e financeiramente também, quando você não tem ali um valor que você consegue ficar em paz com a sua saúde financeira.
porque você precisa trabalhar muito para minimamente você conseguir sobreviver, dar sustento à família. Então, tudo isso colabora com a exaustão, com o burnout, porque você tem ali um facilitador muito grande para o seu adoecimento. E aí, o que fazer quando começa a perceber que tem aí esses indícios todos esses sintomas, vamos dizer assim, tem que procurar uma ajuda? O que eu posso levar para a empresa para tentar melhorar esse ambiente de trabalho? Sim. Primeiro, deixa eu só esclarecer, né, sobre o burnout que você perguntou. Então, você tem ali 3 principais características, né? Que é a exaustão muito grande, a pessoa ela sempre se sente cansada. Estressada, evitando, sabe? E aí entra o distanciamento emocional, que você começa a querer se distanciar daquele ambiente, as pessoas querem evitar, chega muito atrasada, não quer falar com todo mundo, não quer ver ninguém, não quer responder e-mail, não quer entrar em contato com aquilo que às vezes antes era maravilhoso para ela. E, por último, obviamente, uma ineficácia, né? O resultado é o quê? Qual é o resultado disso? Então, você vai cometer mais erros, você vai ser chamado mais atenção, você não vai conseguir atingir os seus objetivos, o seu resultado, as suas metas. Então, essas 3 principais características, elas são os critérios ali para a gente avaliar o burnout. E as consequências disso. Então, você perguntou agora o que fazer, né? Como que... Bom, a gente tem uma novidade aí agora, a partir do próximo mês, o final do próximo mês, as empresas são agora obrigadas a olhar para a saúde mental através de uma norma regulamentadora da saúde mental. Então, as pessoas precisam as empresas precisam promover esse suporte emocional. Para o funcionário, para os colaboradores. Como isso, né? Promovendo um ambiente... olhar esse ambiente, olhar a saúde desse ambiente, para que esse ambiente seja um ambiente saudável, equilibrado. Então, cuidar da saúde emocional das pessoas hoje não é mais uma coisa que cada um procura por si só. Então, as empresas precisam dar esse apoio. Elas precisam gerenciar através de recursos como formulários que as pessoas preenchem para entender, que são testes, de formulários diagnósticos aí para entender como é que você está hoje, como é que você esteve nos últimos 15 dias, enfim, fazer uma avaliação, treinar os gerentes, os líderes, né, para eles terem esse olhar mais clínico para o estresse, para o burnout, para prevenir. Infelizmente, hoje a gente vai meio que remediar, porque já tá todo mundo adoecido, né? Mas depois a intenção é fazer essa prevenção. Prevenir para que as pessoas não cheguem nesse limite que é a exaustão, que é o boom. A explosão mesmo. A gente está falando de emoções aqui. Tem relação a saúde emocional com o sucesso profissional? Porque assim, é possível conviver com uma pessoa que está com a saúde emocional abalada, alcançar esse sucesso profissional? Então, aí entra aquela parte, só ela tiver muita sorte, que a gente não acredita muito tem que ser um trabalho realmente. As pessoas que estão passando por algum desafio, que estão sofrendo, né, com o emocional, até mesmo por situações, acontecimentos externos que a gente não controla. Eu não controlo, por exemplo, a pandemia, né? Nossa. A gente não imaginava que a gente ia passar por isso. Então foi uma coisa causou externa, um prejuízo muito grande, que causou um prejuízo muito grande. Então eu não tenho esse controle. E aí acontece. Como é que eu vou dar conta, né, de chegar no meu trabalho super motivada, de chegar feliz, se eu tô com algum familiar doente? Se eu tô com uma conta atrasada, se eu tô com alguma coisa... Não tem, como é que eu vou conseguir mostrar resultado, entregar o meu melhor, ser motivada, ser criativa, tomar as melhores decisões, escolha, porque diariamente a gente toma muitas decisões, mais de 35 mil decisões por dia, sabia disso? Desde você pega o celular, tira do bolso, você abre a porta do carro naquele instante, ou você espera 1 minuto, você vai lá, ajeita o cabelo. São decisões que você toma inconsciente durante o dia todo. Então, como é que você vai, quando você tá ali presa, né, no seu emocional, num problema, numa tristeza, numa angústia,
às vezes sem saber o motivo, mas você tá se sentindo angustiado, como é que você vai entregar o seu melhor? Como é que você vai chegar aqui e apresentar o melhor programa da sua vida se você tá com alguma dificuldade? Entendi. Então é muito desafiador a pessoa conseguir alcançar um resultado ótimo quando ela não tá equilibrada. Ela não tem base, ela não tem raiz, ela... Tá, fica com... Aparentemente vai estar com problemas, não vai ter jeito, não vai conseguir alcançar o melhor resultado. Exato. Bom, falando um pouquinho de problemas que a gente estava dizendo aqui, um pouco antes da gente começar o programa, eu perguntei para Ana Paula assim, como retornar, né, em um período de luto, que é o que eu estou vivendo agora. Meu pai faleceu semana passada, sábado passado, e eu estou retornando hoje ao trabalho. E eu vou te dizer, é um desafio e tanto. Porque, assim, as minhas emoções estão todas bagunçadas. Vou usar essa expressão porque é isso mesmo. Estão todas bagunçadas. E aí você ter que retornar, você voltar para sua rotina. Como que a empresa ela pode aí colaborar para este retorno, para que a emoção também seja da melhor forma recebida? Como lidar com isso no ambiente, o luto e o ambiente de trabalho? Primeiro, né, eu já te disse lá, mas eu quero dizer de novo, né, sinta-se acolhida e abraçada, porque passar por isso, eu tenho os meus pais ainda, né, e graças a Deus, mas a gente nunca sabe, né, o amanhã, então é fácil a gente falar de fora, mas é difícil a gente viver o que você tá vivendo, então é muito desafiador. E você usou essa palavra, uma confusão. Bagunça. Porque pais são as nossas raízes, né, é a nossa origem, é a nossa base. E você perder essas pessoas, e aí você não ter esse apoio, né? Então, quando você passa pelo processo de luto, você precisa de espaço para isso acontecer. Você precisa permitir que isso aconteça. Não dá pra gente fugir, fingir. Como é que você ia vir aqui e fingir que nada aconteceu? Então, como que a empresa ela pode lidar com isso? Ela precisa te permitir que você viva isso. Ela precisa te apoiar nisso. O trabalho, ele é importante. Eu não aconselho as pessoas ficarem muito tempo afastadas do trabalho. Eu senti isso, assim, eu tive meu tempo, mas eu senti vontade de voltar também para me sentir útil. Porque esse isolamento, você precisa de um período para você realmente ficar ali contida, fechada, vivendo aquilo. Mas esse isolamento, com o tempo, ele piora, ele adoece mais. Então é importante, mas desde que você tenha um ambiente acolhedor, que foi a gente agora no camarim conversando sobre isso, e ela disse, ainda bem que aqui eu fui muito bem acolhida, porque imagina você chegar aqui, você chegar chorando e as pessoas não entenderem. E já te passarem uma meta, por exemplo, imagina? Olha, vamos, não dá pra você ficar aí parada, não. Né? A vida tá acontecendo aqui, não te dá perguntar se tá tudo bem, você quer uma pausa, você quer conversar sobre isso. Então é acolhimento. Acho que a primeira coisa é acolhimento, as empresas acolherem essas pessoas como humanos. E os colegas de trabalho também têm que fazer essa função? Os colegas de trabalho. Entendi. Precisa muito. Então, por isso que precisa estar todo mundo com esse equilíbrio, para as pessoas poderem também te dar esse apoio. Porque se o seu colega também está adoecido, como é que fica? Só piora. Entendi. Então, o ambiente, a empresa, ela precisa te permitir, né, viver. Claro que para o empresário, então todo mundo fica muito preocupado com isso, mas espera, né, se eu der oportunidade para todo mundo, as pessoas ficam inseguras. Só que se você não dá a oportunidade de você prevenir isso, você vai ter que lidar com o adoecimento dos seus colaboradores. Então é muito melhor você prevenir e falar, ela tá vivendo um luto. Então deixa eu acolher ela agora, porque senão daqui 6 meses ela vai estar muito adoecida com isso. E aí não vai ser mais o principal motivo luto, vai ser o estresse que ela tá passando aqui, de ter que lidar com todas as cobranças sem a gente olhar para isso. Então é muito importante primeiro esse acolhimento, né, esse apoio, esse respaldo aí, para você passar por isso da melhor maneira. Não tem jeito, né? A gente acaba trazendo muito das nossas emoções. Tem como separar. Não tem como separar, né? Na verdade. E como você disse, a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho. Agora, assim, com toda a sua experiência, Ana Paula, assim, como que você enxerga esse novo episódio que vai começar no nosso país aí, de que as empresas precisam dar esse suporte, dar este respaldo emocional para os funcionários? Então, muitas dúvidas sobre isso, né? Porque, primeiramente, né, a gente já pensa, os empresários pensam mais um gasto, né? Que vou ter que contratar um profissional para ficar aqui na empresa. Mas olha, gente, isso é um recurso que você diminui muito. Eu trabalho com empresas, eu faço
né? Um trabalho voltado para as organizações também. E aí você previne, então você tem lá, futuramente você tem profissionais trabalhando mais motivados, profissionais, é um investimento. Então, primeiro de tudo, eu preciso dizer isso, que é um investimento. A princípio parece que sai caro, mas depois você vê os resultados desse investimento. Então, as empresas precisam estar atentas a isso, contratar profissionais realmente que são especializados na saúde mental, que senão vira uma bagunça. Né? Em busca desses profissionais com experiência, para que eles possam ajudar os colaboradores a lidar com as suas emoções no ambiente de trabalho, mas também sabendo que é uma consequência quando a pessoa ela tem um desafio familiar, quando ela está passando por alguma questão na vida pessoal, ela acaba trazendo isso. Então precisa ajeitar isso, ajustar isso para ter um equilíbrio. Então é importante que esses profissionais estejam acompanhando. Obviamente que ele não precisa estar lá 24 horas, mas eles precisam estar ali como um suporte, como um apoio, não só fazendo o gerenciamento dessas emoções, mas também avaliando de tempos em tempos, fazendo palestras informativas. As pessoas precisam saber o que é esse adoecimento, quais são os sintomas, o que me leva, como que eu posso prevenir. Então, eu sugiro para as empresas pequenas pausas. Mas como? Eu não posso parar. Você não tem noção o quanto de tempo que você perde com procrastinação. É mesmo, né? O quanto de tempo que você perde quando você tá perdido, que você não consegue, você demora. Uma coisa que era para você decidir e responder em questão de 5 minutos, quando você tá ali afastado, desconectado, você demora muito mais tempo. Muito mais. Então, o resultado é impressionante quando você tem um apoio profissional, de um profissional da saúde mental, como um psicólogo, um psiquiatra. Então você vê com bons olhos. Eu também acho que será um investimento eu acho que futuro. É fundamental esse investimento. Finalmente. Infelizmente, às vezes as coisas demoram um tempo para acontecer. A gente sabe que tem um prazo aí, as pessoas precisam começar a se mexer, quem ainda não se mexeu em relação a isso. Mas eu acredito que vai ser muito bom, vai ser muito saudável para todos nós. Eu também acredito. Vamos colocar na tela, por favor, Lu, aí as redes sociais, a rede social da Ana Paula. Quem quiser entrar em contato com ela, é só procurar. Aí, ó, tá ali, ó. Ana Paula. É paula.manzoli. Paula.manzoli com 2 L's no final. É só procurar ali nas redes sociais, no Instagram. Não é mesmo? Trocar uma ideia. Percebeu que não tá legal, que o ambiente não tá fazendo bem, procura ajuda. Procura ajuda. Não ter preconceito, não ter medo, não ter medo de ser julgado, porque você tá procurando uma ajuda profissional para tratar da sua saúde mental. Porque assim, não importa os outros, importa como a gente se sente. Então assim, procura ajuda, é isso? Procura ajuda. Procura apoio, a rede de apoio é muito importante, não só os amigos, mas os profissionais também. E o que você falou, não ter vergonha, não ter medo, lembrar que você é um humano, que você merece esses cuidados, né? Porque não é só eu preciso, eu mereço ter esse apoio, eu mereço essa ajuda, eu mereço estar com alguém ali, né? Me dando, abrindo os olhos, me dando uma direção, me permitindo ser quem eu sou. Porque se vai deixando passar, vai embolando, e aí a gente entra naquela questão do sucesso profissional, vai atrapalhar a sua carreira. Então, ajuda nesse caso é o melhor a se fazer. É o melhor a se fazer, prevenir, mas para algumas pessoas já ir remediar isso, mas para tudo tem uma solução, para tudo tem um caminho, a psicologia tá aí com esse olhar, né, com muitas evidências de que o nosso trabalho, vendendo meu peixe aqui, né, o nosso trabalho é fundamental para as pessoas, porque a gente fica ali no nosso mundinho preso, às vezes a gente não enxerga uma solução que ela tá ali muito óbvia. E às vezes precisa do outro, do profissional, de alguém abrir os seus olhos para isso, né? E é exatamente esse trabalho que vocês fazem, não é mesmo? Exato, pegar na mão e vamos junto. Vamos junto. Ana, muito obrigada, volte sempre, foi um prazer recebê-la aqui, viu? Prazer foi todo meu. Obrigada. Muito obrigada por participar pelo convite. Obrigada, viu?